um dos grandes vilões da sociedade moderna são os tumores. São as neoplasias, né? Junto com a diabetes, com a doença cardiovascular e com as doenças neurodegenerativas, né? São as principais causas de morte e debilidade na nossa sociedade. Então, as neoplasias, que hoje são cada vez mais incidentes, mais prevalentes, estão acontecendo cada vez mais cedo, elas são responsáveis por uma grande perda de vidas da nossa sociedade. E o trato digestivo é um dos principais sedes e focos de neoplasias malignas. O cólon é muito frequente, o estômago, uma frequência menor no nosso meio, mais prevalente lá pela Ásia. Os tumores pancreáticos, que não são tão prevalentes, mas quando acontecem são mais graves. Os tumores do fígado estão crescendo em incidência exponencial. São neoplasias que acertam a nossa população e são grandes fontes de preocupação da nossa sociedade. E quando a gente fala em neoplasia, né, a gente tem dois pilares do tratamento, né? Do tratamento não, da condução desses pacientes. O primeiro pilar é prevenir. Prevenir é a melhor solução que nós temos para as neoplasias. E o que pode prevenir uma neoplasia? Bom, a gente sabe que tem muita questão genética envolvida nessa formação, na oncogênese, na formação dos tumores. Então, o que nós podemos fazer é tentar evitar que nossos genes sejam deletados, mutados e alterados durante nossa evolução. Existem alguns genes que a gente herda e infelizmente não tem como mudar. Mas a gente pode também proteger a nossa carga genética dos fatores externos. E aí que o comportamento vai ser muito importante na prevenção. Então, perder peso é importante porque a obesidade está ligada com uma série de neoplasias. Tabagismo, não preciso falar, uma série de neoplasias. Álcool, uma série de neoplasias. O álcool, inclusive, foi classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma substância oncogênica, certo? Então, aquele nível seguro do álcool que protege o coração, ele caiu por terra. Hoje a gente deve evitar a utilização do álcool. Sedentarismo, dietas gordurosas, poucas fibras, bebida muito quente. Tudo isso está associado com o desenvolvimento de neoplasias do trato digestivo. E quando a gente fala em prevenção, isso deve ser evitado da nossa vida. Bom, nem todos os tumores serão prevenidos. Alguns vão precisar de um diagnóstico precoce. Por quê? Uma vez que não foram prevenidos, quanto antes a gente souber, quanto antes iniciarmos o tratamento, melhor vai ser a evolução desse paciente. E aí que entra a consulta com os médicos. É nessa consulta que vão ser procurado evidências de algum problema, de alguma doença que precisa de uma investigação para ter o seu diagnóstico precoce. E além disso, vai ser aplicado os métodos de rastreamento, ou seja, aqueles exames que vão ser executados independente da presença de sintomas. Então, a consulta com o médico é um evento muito importante para o paciente, fazer não só aconselhamento preventivo, mas também como os exames para detecção precoce. Então, quando você for num colega médico, procure um colega que seja especializado nesse assunto e que conheça os sintomas profundamente e saiba como fazer as detecções precoces. A gente tem vários exemplos de exames de rastreamento na nossa sociedade, né? A mama é o mais famoso deles. Mas a gente também faz detecção de tumores de cólon. Então a gente inicia o rastreio para o tumor de cólon hoje aos 45 anos de idade. São várias técnicas de rastreio, a colonoscopia é o melhor deles, mas existem outras opções para quando a colonoscopia não for acessível. Então, quando a gente fala em prevenção das neoplasias, a gente está falando em comportamento. Isso não exclui a necessidade de um diagnóstico precoce, que é uma consulta detalhada, um exame físico detalhado e exames que possam diagnosticar os problemas logo no começo ou até mesmo antes de aparecerem os sintomas. Então, esse conjunto de estratégias perfaz ao paciente o diagnóstico precoce e a prevenção, que é o primeiro pilar do nosso tratamento oncológico. O segundo pilar no tratamento oncológico, uma vez que já
instalou-se a doença, é definir um tratamento. E é isso que a literatura vem discutindo, vem se ampliando, qual que é o melhor tratamento para as doenças oncológicas do aparelho digestivo. Por que eu digo isso? Porque a cirurgia é o pilar delas. A gente sempre usa a cirurgia, a remoção daquele tecido, como uma estratégia fundamental. Mas hoje a gente sabe que a gente pode interpor antes, depois desse tratamento cirúrgico, às vezes muito antes mesmo, os tratamentos de radioquimioterapia, que isso vão aumentar a sobrevida do paciente. Então, definir qual vai ser o tratamento, uma vez que a doença se instalou, é o segundo pilar na oncologia do aparelho digestivo. E para isso, a gente precisa de um apoio multidisciplinar, um colega que esteja interligado com uma rede de sustentabilidade em tratamento do câncer. Por isso que você tem que procurar um colega que esteja ligado a uma equipe multidisciplinar, porque você vai ficar com o tratamento mais adequado para a sua situação. E o terceiro pilar que a gente tem que colocar no tratamento dos tumores digestivos é uma questão fundamental e tecnológica hoje. É ser minimamente invasivo. Por que isso? Porque a gente sabe que uma cirurgia é um trauma para os pacientes. É um trauma, não digo só no trauma psicológico, porque é claro que também isso inflige. É um trauma físico. A cirurgia diminui a funcionabilidade do paciente depois da cirurgia. Isso é clássico. Você faz a cirurgia oncológica, o paciente tem uma performance. Por um período, ele vai ter a sua performance, sua atividade física, sua vitalidade reduzida. E a gente sabe que as técnicas minimamente invasivas, elas trazem um prejuízo menor à funcionalidade do paciente, uma recuperação mais pronta, e tem N evidências que ela é tão eficaz quanto a cirurgia aberta. E quais são os métodos minimamente invasivos que a gente pode usar? A gente pode usar métodos endoscópicos até para tratamento das lesões mais iniciais. A gente pode usar o método laparoscópico, que são pequenos furinhos ligados à câmera de uma televisão e o cirurgião vai operando. Ou mais recentemente, a gente pode usar a cirurgia robótica, que também utiliza pequenos portais, mas o cirurgião tem o apoio de um robô, de um braço robótico, na verdade, que vai simular os movimentos que o cirurgião faz dentro da barriga do paciente. Isso é uma vantagem sobre a laparoscopia por dois aspectos. Primeiro, o trauma do robô é menor porque os movimentos são mais precisos. E segundo, ele faz exatamente o que a mão do cirurgião faz, que a laparoscopia não faz. Então, essa facilidade de ser minimamente invasivo, preciso e tão habilidoso quanto a mão do cirurgião, torna a cirurgia robótica uma eleição para a maior parte das neoplasias. É capaz da cirurgia robótica mimetizar todos os procedimentos que a gente faz por cirurgia aberta. Então, uma cirurgia minimamente invasiva, feita por robô, vai trazer benefícios que talvez a cirurgia laparoscópica não consiga trazer, porque o procedimento é muito complexo. Então, hoje em dia, discussão multidisciplinar, diagnóstico precoce e cirurgia minimamente invasiva são as três coisas que os pacientes devem procurar no atendimento médico. É um assunto muito interessante. Essa medicina minimamente invasiva está cada vez mais avançando e você não pode deixar para trás isso e procurar os métodos melhores que tem para você. Então, se você tem curiosidade nesse assunto de cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, acompanhe o canal aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente. Se precisar de alguma ajuda, me liga, entre em contato. Estamos aqui para ajudar você. Até o próximo vídeo.